26 de março de 2021, língua portuguesa, aula de leitura, comentada do livro O Diário de Anne Frank. Pessoal, então sejam bem-vindos, bem-vindas. A proposta da aula de hoje é o seguinte: eu vou falar um pouquinho sobre o livro, tá? Vocês também vão poder falar se alguém tiver alguma informação para acrescentar, certo? A gente vai dar uma olhada numa resenha, tá? Vou falar o que é resenha também. Bom, então eu vou começar falando de gêneros textuais, que é o que mais a gente vai falar nessa aula, né? Então, gêneros textuais é o nome que se dá à diversidade de textos que estão no nosso universo. Seja a avaliação que o professor deu, o, ou ainda, né, uma pichação que tem no muro perto da minha casa, um outdoor, um folheto de propaganda de supermercado, uma obra literária, um romance, como esse, por exemplo, né? Um livro de contos, história em quadrinhos, conto de fadas, enfim, né, minha gente? É um universo muito amplo e os gêneros, eles vão se reinventando, vão surgindo novos gêneros, certo? O que eu preciso saber? Cada um deles tem características diferentes, tá? Por exemplo, o gênero história em quadrinho, ele utiliza de elementos verbais, que é o escrito, e o não verbal, que são as imagens. A propaganda também faz uso desse recurso. Porém, os contos não fazem, né? Ou seja, diante desse universo riquíssimo de textos, de gêneros textuais que nos rodeiam, nós vamos olhar para alguns hoje, tá? Nós vamos olhar para o diário pessoal, que é um gênero, né? Em que a pessoa escreve para ela mesma. Com certeza quem faz um diário não conta que vai ter as suas informações ali lidas, né? Então ele é um texto pessoal. Nós vamos ver dessa dimensão, né, da dimensão da Anne Frank, o que ela propõe ali. Bem como nós vamos ver também um outro gênero que é a resenha. A resenha é um primo do resumo. Resumo, eu acredito que todo mundo já ouviu falar. Então nós vamos falar também um pouquinho das características e das diferenças que a resenha pode apresentar, certo? Mas para iniciar essa aula, eu gostaria de deixar aberto, jogar para vocês aí, né? O nome do livro é esse, O Diário de Anne Frank. Tem filme, tem peça de teatro. Eu disponibilizei lá no grupo de vocês, inclusive, um audiolivro. O que é isso, professor? Basta você ligar lá no canal do YouTube, você está fazendo comida, limpando a casa, cuidando do seu irmãozinho e vai ouvindo. Põe no fone, deixa no, né? Enfim, por quê? Por que eu escolhi esse livro? A nossa protagonista, Anne Frank, é uma adolescente de 13 anos de idade, certo? E ela passa, de certa forma, por situações que se aproximam da situação que a gente vive hoje em dia, né? A, 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 a falta da liberdade, né? O cerceamento da liberdade, o medo, né? A presença de um inimigo, né? Que pode nos privar de nossa vida, tá? Então tem uma série de aproximações que a gente pode fazer entre vida e obra, certo? E é isso que eu pretendo, né, quando eu trago o Diário de Anne Frank para as nossas reflexões, tá? Bom, então eu vou abrir para vocês. Alguém já ouviu falar do livro, filme? Pode ser uma palavra, gente. Se você não quiser abrir o áudio, pode escrever ali no chat também, tá? Se você souber assim de uma coisa que aconteceu, tem a ver com isso, já serve para nós aqui qualquer informação que nós pudermos recuperar a respeito dessa obra. Por favor, se alguém tiver. Bom,
Então, nós vamos para o primeiro texto, que é a resenha. A partir da resenha, a gente já vai estar munido de um monte de informação, né, para tratar aí a respeito do livro. Alguém me ajuda informando se a tela está sendo transmitida ou não? Por favor. Ótimo. Então, olha só. Aqui, vocês já vão entrar em contato com a nossa protagonista, né? Eu escolhi essa obra também por essa dimensão, né? Essa dimensão dela, que é de estar ligada com o real, né? Ela retrata fatos, é uma história real, né? Fatos que realmente aconteceram, tá? Então essa é a Anne Frank, essa foto aqui, ela, né? Ela tinha por volta de 13 anos, e aqui do lado o diário, né? O caderno que se tornou o diário e que posteriormente foi recuperado, né? E publicado em livro. Aí vocês podem perguntar, professor, mas publicar o diário pessoal da menina, né? Ela escreveu coisas ali que possivelmente, né, outras pessoas não deveriam ler. Acontece que esse livro, ele acaba trazendo, né, um relato, uma visão sobre a Segunda Guerra Mundial, uma visão muito, muito particular, uma visão muito individual, né? Então nós pedimos permissão para a Anne Frank aqui, seja lá onde ela esteja, né? Para que a gente possa, então, mergulhar nessas memórias e recuperar essas informações. No relato, no livro, ela vai falar dos menininhos que ela paquerava, né? Do medo, da fuga, né? Porque ela era de uma família judia, então fugindo da Alemanha, vindo para Amsterdã, eles ficaram morando, gente, escondidos num sótão, né? No fundo de uma casa, por mais de 2 anos, né, sem ter contato com outras pessoas. Então percebe como essa dimensão do isolamento, né, do distanciamento, desse inimigo invisível que está lá fora, que pode nos privar de nossa vida, né? Essa diferença, essas particularidades são divididas entre o que nós estamos vivendo e a obra, tá? Bom, o livro é um diário pessoal, então ele vai ter ele é um gênero específico, ele segue um gênero específico, em que os capítulos são páginas, em que muitas vezes ela abre colocando a data, o local onde ela está, então o formato é esse. Muitas vezes ela fala com ela mesma, né? É um diário pessoal. Então nós vamos ler aqui, gente, uma resenha. A resenha é prima do resumo. Mas por que ela é diferente? Ela tem uma coisa que o resumo não tem. Quando a gente faz um resumo de um livro, seja lá do que for, a gente não coloca a nossa observação pessoal. E na resenha é permitido você colocar o que você achou, tá? Então, essa é uma diferença entre resumo e resenha. Então, aqui nós estamos diante de um outro gênero textual, diferente da carta, diferente do diário pessoal, né? O Diário de Anne Frank, uma história verídica que emociona. O Diário de Anne Frank, publicado originalmente em 1947, se tornou um dos relatos mais impressionantes das atrocidades e horrores cometidos contra os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. A força da narrativa desta adolescente que, mesmo com sua pouca experiência de vida, foi capaz de escrever um testemunho de humanidade e tolerância, a tornaria uma das figuras mais conhecidas do século XX. Agora, 7 décadas após ter sido escrito, o diário é finalmente publicado na íntegra. A nova edição traz um caderno de fotos, além de vários trechos inéditos. O livro reconstrói os tensos anos em que Anne Frank, em que a família Frank, né? Perdão, gente, passei demais. Em que a família Frank viveu em Frankfurt, em clima de total antissemitismo. O que é antissemitismo, professor? Ódio aos judeus. A fuga da Alemanha e a vida no esconderijo. Esse, né, que eu falei, que eles passaram por mais de 2 anos. Ali na cidade de Amsterdã.
Com fotos e cartas inéditas obtidas junto a parentes e amigos, esta edição finalmente revela mais sobre a jovem Anne Frank, sobre sua família, o ambiente social em que ela cresceu, sua vida antes e depois da fuga e sobre seus últimos 7 meses de vida. Depois de ter sido traída, capturada pelos nazistas e enviada para um campo de concentração. Se não me engano, ela foi para Auschwitz, né, um dos campos de concentração mais famosos da Segunda Guerra. Né? Já no ano de 45, né, em véspera do final da Segunda Guerra. Então, por uma fatalidade, a Anne Frank não foi encontrada com vida. Porém, um dos membros da sua família sobreviveu. E aí eu deixo o desafio a vocês de recuperar no livro quem foi. Conhecido em todo o mundo através do teatro, adaptações para televisão e traduções, o Diário de Anne Frank, um incrível documento humano, continua a chocar e emocionar. Ele assinala passagens de uma vida insólita, problemas da transformação da menina em mulher, o despertar do amor, a fé inabalável na religião e, principalmente, revela a nobreza fora do comum de um espírito amadurecido no sofrimento. O Diário de Anne Frank é um retrato da menina por trás do mito. Um livro que aprofunda e aumenta nossa compreensão da vida e da personalidade de um dos fortes símbolos da luta contra a opressão e a injustiça. Uma obra que deve ser lida por todos para evitar que barbaridades desta natureza voltem a acontecer nesse mundo. Legal? Diante disso, minha gente, o que nós recuperamos de informação? Não é? Que ela era uma menina judia que fugiu junto com a sua família, né? Que encontrou na cidade de Amsterdã um refúgio, local onde eles passaram por mais de 2 anos, escondidos, sem contato com o exterior, sem poder ouvir uma música, fazer barulho, porque isso poderia despertar a curiosidade dos vizinhos. E não só a família dela, a irmã mais velha, o pai, o Otto, né, a mãe. Tinha mais uma família, cujo filho é um menino, que no começo ela demonstra até ódio, nojo, mas com o tempo eles começam a se afeiçoar, e uma das dimensões mais importantes desse livro é a gente poder entrar em contato com essas percepções da menina de 13, 14 anos, né, se percebendo mulher, vendo as mudanças no seu corpo, né, tendo desejos, né, se apaixonando, viver essa paixão da maneira que dá para viver dentro daquele local extremamente claustrofóbico, apertado, onde viviam aquelas pessoas, aquelas 2 famílias, e tinha mais um senhor, se não me engano, um dentista, que ficou ali escondido com eles. Né? Então, gente, ele é um relato dessa proporção, né, que divide muitas vezes com vocês, é impressionante, né? Porque nós estamos lendo um diário pessoal e ela não mediu as palavras. Então, a Anne fala, né, dessa despertar do desejo, né, da paquera que tinha lá fora, né, da relação com os outros amigos, da descoberta né, do Harry aí, e desse sentimento que ela que vai crescendo, né, entre os dois, tá? Então, gente, agora vamos dar uma olhadinha num trecho da obra, ok? Não, isso aqui é o meu OneDrive. Tá. E aí eu faço uma sugestão, né? Nesse momento de isolamento, né? Um colega definiu muito bem o que era essa relação dela com o diário, né? Porque ela chama o diário de Kit, ela batiza ele, né? Põe um nome no diário, conversa com ele, deixa ali suas impressões mais verdadeiras e sinceras, né? Então, um colega de vocês da outra sala interpretou muito bem. O diário é uma projeção, é uma fuga da realidade, né? É onde ela coloca... Professor, Oi, pode falar. a sua voz está travando bastante. Está dando bastante voto. Eu vou ver o que eu consigo fazer. É que quando a gente faz muitas videoconferências na sequência, o Google Meet
Dar umas travadinhas mesmo. Eu teria que ter reiniciado o computador, mas não deu tempo. Melhorou? Opa, peraí, Melhorou? fala de novo, que travou a voz. Ixi, então eu vou tentar sair da sala e entrar de novo. Certo. Peraí. Deixa eu fechar isso aqui. Se eu sair, vai cair. Internet. Deixa eu ver o que está acontecendo. Não era para estar ruim, não. Bom, gente, eu vou finalizando então, né? Se o áudio não tá legal, fica complicado. Vou dar uma passadinha aqui nos textos, tá? Retirado do diário, no dia 11 de dezembro de 1943. Aqui, se não me engano, eles ainda não estavam não estavam escondidos. Nossa, diário, passou tanto tempo que eu não escrevi em você. É que dei um tempo para nós. O Natal está chegando. Viva! É época de refletir sobre nossos erros e acertos. Acho, então, que não serei mais amiga da Vicky. Ela é muito mimada e folgada. Vá que eu entre nessa onda. Ho, ho, ho. Então você percebe como essa dimensão do pessoal, né? Do que ela está vivendo, das suas dúvidas, dos seus conflitos, de coisas que ela não falaria nem para os pais, né? Aqui, ó, quando ela faz o relato, né? Março, se não me engano, aqui já é de 44. Hoje é o aniversário dele. Meu lindo, meu amor, parabéns. Você é o Harry mais lindo do planeta, né? Então, diante dessas dimensões aí humanas, né, da transformação da menina em mulher, né, do despertar do desejo dessas novas sensações, a gente consegue mergulhar no que a Anne Frank estava vivendo, o medo, as angústias, a felicidade que por vezes aparecia, né, ainda mais quando ela começa a namorar o menino, né, então eles começam a ter um relacionamento, e isso faz com que ela esqueça um pouco dessas dificuldades, dos problemas da vida e tudo mais, tá? Então, pessoal, eu faço uma sugestão, né? A sugestão é, vocês também podem fazer um caderno com anotações, coisas de vocês, e que lá daqui uns anos vocês vão poder revisitar, ou mesmo passar para a humanidade, né? Como que a gente viveu esse momento de pandemia. Isso é só uma sugestão. Porém, a obra, né, seja assistir o filme, seja ouvir o áudio ou ler o texto integral em PDF que eu disponibilizei, isso é uma tarefa para vocês, tá? Eu espero que eu tenha conseguido conquistá-los. Deem uma chance para o livro, né? Leiam um primeiro capítulo, né? Um primeiro relato da Anne ali, passa para um segundo, vai se aventurando, né? Teve um colega na outra sala que ainda lembrou que na Netflix tem um documentário, então, é por trás do livro, né? Recuperando esse personagem real, porque a Anne Frank existiu, né? Então é algo diferente de eu ler ficção, né, gente? E a gente aprende com a leitura ela nos ensina, nos transportando para lugares, espaços, situações que às vezes a gente não viveu, mas ela cobra da gente um posicionamento, tá? Então a leitura é um universo extremamente importante para que a gente possa ter um aprendizado eficaz, tá? Não foi possível trabalhar obras literárias esse ano passado, esse ano a gente está adaptando. A obra, então, que vai ser trabalhada no primeiro bimestre que se encerra no dia 7 de maio, ou seja, hoje é 26 de março, nós temos pouco mais do que o mês de abril, tá? Portanto, adiantem essa leitura, ou assistam o filme, ou mesmo em áudio, porque vai ter uma atividade, que eu vou fazer um formulário com questões sobre a obra. Questões que podem relacionar o que ela vivia com o que nós estamos vivendo, ou alguma coisa na dimensão do enredo também. Tá bom? Alguma dúvida? Dúvidas, Não. perguntas? Tudo tranquilo? Aham.
Seguinte, essa aula vai estar disponível lá no YouTube daqui a pouco, tá? O estúdio YouTube, ele tem um delayzinho aqui até eu conseguir salvar a aula e abrir o estúdio YouTube, tá? Só que se vocês já estiverem me seguindo lá no canal, vocês vão ver a notificação do vídeo publicado, tá? Então, vou deixar o canal aqui no chat. Quem ainda não foi, dá um pulinho lá. E daqui uma meia hora o vídeo já está lá. Tá? Essa aula que a gente gravou vai estar disponível lá. Alguma dúvida? Não. Encerro a gravação.